O valor que se revela no silêncio. Há um tipo de cansaço que não se cura dormindo, um esgotamento invisível, de tanto tentar ser visto, ser aceito, ser compreendido. E quando ninguém percebe, quando ninguém responde, você grita por dentro, mas o mundo permanece surdo. Você já sentiu isso? Como se tudo o que você fizesse ainda não fosse suficiente. Como se cada gesto, cada palavra fosse uma tentativa de provar algo, que nem você sabe exatamente o que. E o pior é que quanto mais você tenta provar seu valor, mais distante de si mesmo você se sente, como se estivesse se perdendo centímetro por centímetro na tentativa de se tornar alguém que os outros escolham, que os outros amem. Epicteto diria: se você busca a aprovação dos outros, você entregou sua liberdade nas mãos deles. E talvez seja essa a ferida mais silenciosa de todas, a de tentar conquistar um lugar no coração alheio, perdendo o chão do próprio. Há momentos na vida em que o silêncio não é ausência, é resistência, é renascimento. Eu me lembro da fase mais silenciosa que vivi. Não era solidão, era retorno. Enquanto o mundo pedia barulho, eu escolhi calar. Enquanto tudo ao redor gritava "prove seu valor", eu aprendi a escutar o eco dentro de mim. E nesse eco encontrei força. Força que não depende de palmas, nem de resposta. A verdade é que as palavras demais nos distraem do que realmente importa. Elas são como cortinas que escondem o essencial. O valor verdadeiro não precisa ser explicado. Ele se revela no olhar firme, no gesto contido, na decisão silenciosa de não se perder por nada, nem por ninguém. Este vídeo é um convite, um retorno ao que é seu, um mergulho no que permanece quando tudo o que era ruído se cala. Porque no fundo, você sabe, não há aprovação no mundo que valha a perda da sua essência. E é sobre isso que vamos falar. O peso invisível de tentar ser aceito. Às vezes, você faz tudo certo, e ainda assim sente que está errando. É sutil, quase imperceptível, mas há uma tensão constante no peito, como se algo dentro de você estivesse sendo negociado o tempo todo. Talvez você conheça bem esse movimento. Aquele instante em que engole uma verdade para evitar o desconforto, ou quando oferece mais do que tem, só para não parecer frio. Ou ainda, quando silencia não por sabedoria, mas por medo de afastar quem já está distante. É um erro silencioso, invisível, mas que corrói por dentro, tentar ser aceito o tempo todo. Porque nessa tentativa, você começa a se moldar aos desejos do outro, e nessa moldagem, algo seu se perde. A metáfora da máscara estoica explica bem isso. Quando você tenta agradar demais, você deixa de ser visto. Não porque os outros são cegos, mas porque você se apagou. Suas bordas, antes firmes, agora são flexíveis demais. E aquilo que era essência vira performance. E aqui mora um paradoxo. O amor verdadeiro não nasce da perfeição, nasce da vulnerabilidade. O psicólogo Arthur Aron estudou os elementos que criam conexões profundas entre pessoas. O resultado foi claro: intimidade se constrói quando há espaço para falhas, não para máscaras. Ou seja, quanto mais você tenta ser perfeito para ser amado, menos espaço há para o amor real acontecer. Porque amor verdadeiro exige presença, não personagem. Exige coragem de ser quem se é, mesmo correndo o risco de não agradar. Buscar aprovação não é apenas cansativo, é perigoso, porque você começa a medir seu valor pela resposta do outro. E quando o outro se afasta, como é natural que aconteça, você começa a duvidar de si mesmo e se afasta de si. O que você precisa lembrar é simples, mas profundo. O que é verdadeiro não exige esforço para ser sustentado. O que é seu de verdade reconhece você mesmo quando você está em silêncio, mesmo quando você não está tentando ser escolhido. A arte estoica de estar presente sem implorar espaço.
Há uma presença que não invade, não implora, não força. Uma presença que apenas é, silenciosa, firme, intacta e, por isso, profundamente poderosa. Nem sempre aprendemos isso. Desde cedo, muitos de nós acreditaram que precisavam explicar demais, provar demais, ocupar demais para não serem deixados de lado. Como se amor só viesse para quem faz barulho, para quem se esforça constantemente para não ser esquecido. Mas existe um outro caminho, um caminho estoico, um caminho de retorno à presença essencial, àquela que não exige palco nem testemunhas. Porque estar presente não é se fazer notar, é simplesmente estar, inteiro, sereno, respirando. Há algo de profundamente curativo no silêncio, quando ele não vem da fuga, mas da verdade, quando não é ausência, mas consciência. O silêncio que nasce do autoconhecimento tem a força de 1000 palavras ditas com pressa, porque ele carrega presença, e presença é aquilo que mais falta no mundo e o que mais cura. Os estoicos tinham um método que parece simples, mas transforma. 3 etapas: respiração, observação, contenção, respirar, para voltar ao corpo, observar, para entender o que realmente está acontecendo, conter, para não reagir por impulso, mas por escolha. Respiração, observação, contenção, 3 atos de reconexão com o que é seu. Acontece que muitas vezes a gente se afasta de si na tentativa de se aproximar do outro. Percebe os sinais? Quando você começa a se calar, não por sabedoria, mas por medo de perder alguém. Quando suas atitudes já não refletem o que sente, mas o que acha que o outro espera. Quando você se olha no espelho e não se reconhece mais. Estar presente é o contrário disso. É permanecer fiel à sua essência, mesmo diante da ausência, da dúvida, da rejeição. É ocupar o próprio corpo com dignidade, a própria mente com clareza, o próprio coração com honestidade. E aí algo muda, porque quando você se faz inteiro, o mundo começa a sentir sua presença, mesmo que você não diga uma palavra. Quando o autocontrole vira prisão emocional. Autocontrole não é engolir tudo. Não é fingir calma quando por dentro tudo grita. Não é sorrir quando o coração está em pedaços. Existe uma linha tênue entre ser forte e estar se aprisionando em silêncio. Muitos confundem autocontrole com anestesia emocional. Acham que sentir raiva é sinal de fraqueza, que demonstrar dor é se expor demais, que ser vulnerável é perder o controle. Mas, na verdade, o controle verdadeiro não está em reprimir. Está em escolher como sentir, como responder, como transformar. O problema é quando o corpo começa a falar o que a alma tenta esconder. O silêncio imposto se acumula e vira tensão, vira cansaço inexplicável, vira irritação contida, vira uma lágrima que brota sem razão aparente. A neurociência explica: quando emoções intensas são reprimidas, a amígdala cerebral se ativa, o cortisol se eleva e o sistema nervoso entra em estado de alerta contínuo. O corpo vive em guerra, mesmo quando o rosto parece em paz. Isso não é autocontrole, isso é prisão emocional. Os estoicos sabiam disso. Sêneca dizia que as emoções não devem ser eliminadas, mas compreendidas. Que o verdadeiro domínio não está em não sentir, mas em não ser escravo do que se sente. Há um abismo entre conter por sabedoria e conter por medo, entre silenciar para refletir e silenciar para não incomodar. Autocontrole verdadeiro é liberdade, porque quando você aprende a acolher o que sente, sem se deixar dominar, você se torna soberano sobre si. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher a calma. Pode sentir dor e ainda assim permanecer inteiro. Pode se decepcionar e ainda assim seguir com dignidade. Essa é a força que não machuca ninguém, que não explode, que não engole, que respira, observa e age com consciência. Se sua força está doendo, talvez não seja força, talvez seja prisão, e talvez já seja hora de sair dela, por você, pela sua saúde, pela sua paz.
a coragem de estabelecer limites invisíveis. Nem todo limite se vê, alguns são silenciosos, invisíveis aos olhos de fora, mas absolutamente sagrados para quem os carrega por dentro. Muita gente confunde limite com afastamento, com frieza, com indiferença, mas na verdade, limite é presença. É a forma mais clara de dizer: aqui dentro eu me respeito. Há uma imagem que carrega sabedoria, o bambu, flexível ao vento, mas impossível de quebrar. Ele se curva, mas nunca se parte. É assim que o limite verdadeiro se manifesta, com suavidade firme, com doçura decidida, com abertura sem submissão. Os estoicos não evitavam a raiva, eles observavam, eles respiravam, eles transformavam, não explodiam, não se calavam em ressentimento. Sabiam que a energia mal direcionada pode ferir, mas que a energia bem canalizada pode libertar. Dizer não sem elevar a voz. Recuar sem se justificar. Estar perto, mas não se perder. Esse é o tipo de coragem que poucos veem, mas que transforma tudo, porque o limite não é para afastar o outro, é para proteger o que ainda está vivo dentro de você. Sua energia, sua clareza, sua dignidade. Cada vez que você ultrapassa esse limite para agradar, para evitar conflito, para ser aceito, algo precioso se vai, aos poucos, em silêncio, mas se vai. Há um gesto quase imperceptível, mas cheio de poder. Respirar fundo, abaixar os ombros e escolher não reagir. Não porque você se omite, mas porque entendeu que a sua energia vale mais do que vencer uma discussão, vale mais do que provar um ponto, vale mais do que ter razão. Esse é o limite silencioso, invisível, mas que muda tudo. É preciso coragem para manter esse limite, porque ele não agrada, ele não explica, ele não cede ao medo de perder, mas ele honra. Honra aquilo que você precisou demais para reconstruir, a si mesmo. Desapego não é indiferença, é auto-honra. Há uma diferença profunda entre se afastar por frieza e se afastar por amor próprio, entre desapegar por indiferença e desapegar por sabedoria. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele é proteção. Às vezes, ele é dignidade. Sêneca nos lembra que sofremos não pelas coisas em si, mas pela forma como nos apegamos a elas. O problema não é amar ao ponto de esquecer-se, não é cuidar tanto que se abandona no processo. É quando o outro vira centro e você periferia. Desapegar, então, é um gesto de auto-honra. É reconhecer que há laços que não libertam, há conexões que drenam, há presenças que silenciam a sua. E mesmo assim, escolher ficar inteiro, escolher voltar para dentro, mesmo que doa. Não estar sempre disponível não é desamor, é autocuidado. É saber que sua energia é finita, que nem toda urgência merece resposta, que nem todo afeto é saudável. Você não precisa estar o tempo todo onde é chamado, precisa estar onde é respeitado, onde pode existir sem ter que se diminuir. Os estoicos praticavam um olhar desapegado diante das próprias necessidades. Não negavam o desejo, mas o observavam, o estudavam. E então decidiam se valia ser obedecido, porque saber o que se sente não é o mesmo que se entregar ao que se sente. Observar a necessidade sem se tornar refém dela. Esse é o ponto, porque o verdadeiro desapego não é ausência de amor, é amor que não cobra, não implora, não invade, é o amor que começa por você e que por isso mesmo não se vende por migalhas. E quando esse amor cresce, o que antes parecia perda vira liberdade. O que antes doía como rejeição se revela como retorno. Um retorno à inteireza que você nunca deveria ter deixado para trás. Quando o amor vira provação, o papel do silêncio. Nem todo amor é abrigo, nem toda entrega é bem-vinda. Há vínculos que não acolhem, exigem. Há presenças que não aquecem, consomem.
E é nesse lugar de amor distorcido que muitas vezes o silêncio se torna a única saída possível. Existe uma verdade que poucos dizem: amar demais alguém que não está pronto para te ver machuca. E quanto mais você tenta se explicar, se doar, se moldar, mais se esgota tentando alcançar alguém que talvez nunca esteja disposto a te encontrar de verdade. Ela decidiu ficar em silêncio por 30 dias, não como castigo, mas como um grito mudo de reencontro. 30 dias sem enviar mensagens, sem cobrar atenção, sem fazer esforço para ser percebida. No início, doeu como abandono, como vazio. Mas com o passar dos dias, o silêncio deixou de ser ausência e virou presença. Não a presença do outro, mas a dela mesma. E ali, entre o que faltava e o que restava, ela finalmente se ouviu, porque existe um impacto espiritual profundo em não se explicar o tempo todo, em não tentar convencer ninguém de que você merece amor, respeito, cuidado. Cada vez que você se justifica além do necessário, você se afasta da sua própria verdade e começa a agir como se precisasse pedir permissão para existir. O silêncio, quando vem da consciência, se torna oração. Ele reorganiza a alma, reajusta a bússola, retira o foco do outro e devolve o centro para você. E nesse espaço vazio, algo começa a florescer. Uma clareza, uma serenidade, uma força que não vem da luta, mas da entrega, não da disputa, mas da retirada. Quando o amor vira provação, o silêncio pode ser o único caminho de volta para si. Não é desistência, é sobrevivência. É a sabedoria de perceber que há guerras que não se vencem explicando, mas saindo do campo de batalha, em paz, inteiro e, finalmente, livre. A rejeição como convite à sombra. Jung. A rejeição dói, mas a dor que ela provoca não vem apenas do outro. Vem do que ela aciona dentro de nós. Um espelho escuro se abre, e tudo aquilo que evitamos sentir, olhar, enfrentar, emerge. Cuidado com a voz que surge nesses momentos. Ela sussurra que você não é suficiente, que algo em você precisa ser consertado, melhorado, alterado. Mas essa voz não é verdade. Ela é sombra. É a parte de você que foi esquecida, reprimida, deixada de lado para caber no amor alheio. Carl Jung chamava essa parte de sombra. E ela não é má. Ela é legítima. É o que você tentou esconder para ser aceito. É a sua raiva silenciada. É o seu desejo não dito. É a sua tristeza disfarçada. Quando a rejeição vem, ela escancara tudo isso. Não como castigo, mas como convite. Convite para resgatar o que foi deixado para trás. A carência afetiva, muitas vezes, não é falta de amor, é falta de reconhecimento da própria inteireza. A gente busca no outro aquilo que perdeu de si. Quer colo, mas não se acolhe. Quer escuta, mas não se ouve. Quer permanência, mas vive se abandonando. É por isso que a rejeição, quando compreendida, vira portal. Portal de cura, de integração, de autoconhecimento. Não é sobre fazer o outro ficar, é sobre não se deixar mais partir. E talvez o gesto mais profundo, mais transformador, seja parar e escrever. Escrever com sinceridade brutal. O que é que eu ando procurando no outro que eu me esqueci de oferecer a mim mesmo? O que é que eu espero receber, que eu mesmo tenho negado à minha alma? Esse ato simples abre espaço para a reconciliação interior. Porque quando você se reencontra com sua sombra, ela deixa de ser ameaça, passa a ser aliada. E ali, no lugar onde antes habitava a rejeição, começa a nascer algo novo. Algo que nenhum abandono pode roubar. Pertencimento interno. A certeza silenciosa de que você já é completo, mesmo com todas as suas faltas. O silêncio, como declaração de poder. Nem todo silêncio é fuga. Às vezes, ele é decisão, escolha, postura. O silêncio pode ser uma resposta firme, sem precisar elevar o tom. Pode ser presença plena, sem precisar justificar a própria existência. Poucos sabem usar o silêncio como forma de cura, porque ele assusta, ele revela,
Ele obriga o outro e a si mesmo a encarar o que está por trás das palavras. Quando você deixa de preencher todos os vazios com explicações, desculpas, tentativas, você começa a se escutar de verdade. E esse som interior tem uma força que o barulho do mundo não alcança. Silenciar por dentro. É mais difícil do que parece, porque o mundo ensina a falar rápido, reagir rápido, opinar sobre tudo. Mas há um outro caminho, um caminho mais sereno, mais profundo, onde o silêncio não é ausência, mas atenção, não é passividade, mas potência, é o espaço onde a alma se reorganiza. A filosofia estoica nos guia com clareza nesse ponto. Não se trata de calar por submissão, mas de cultivar a presença ativa. A presença que observa, que sente, que compreende antes de reagir. Aquele que domina o próprio silêncio, domina também o próprio destino, porque deixa de ser refém das circunstâncias e passa a agir a partir do centro. O mundo começa a ouvir você, quando você finalmente para de gritar. Porque há um tipo de força que não precisa ser imposta. Ela simplesmente está presente, firme, silenciosa. E nesse silêncio, você não perde. Você se encontra. Você se lembra que não precisa vencer discussões, convencer ninguém ou ocupar todos os espaços para existir. Às vezes, o gesto mais poderoso é escolher não dizer nada. Apenas permanecer, inteiro, inabalável, presente. Você já é o valor que tenta provar. Há uma busca silenciosa que acompanha muitos de nós. A de ser visto, a de ser validado, a de finalmente sentir que se é suficiente. E nessa busca, acabamos nos distanciando de algo essencial. A verdade de que o nosso valor não está fora. Nunca esteve. Sêneca dizia que não há razão para pedir desculpas por ser quem se é. Porque a alma que vive em conformidade com a razão, com a virtude, com a sua natureza mais íntima, já está em paz. Não com o mundo, mas consigo. E isso basta. Mas nós nos esquecemos. Tentamos provar que somos bons, que merecemos ficar, que somos dignos de amor, de atenção, de permanência. Fazemos isso sem perceber em cada pequena renúncia de si, em cada palavra dita para evitar o conflito, em cada presença forçada para não ser esquecido. E nessa tentativa constante de provar, deixamos de ser. Deixamos de habitar o próprio corpo com verdade. Deixamos de ouvir a própria intuição. Deixamos de voltar para casa. Voltar para casa. Não é um lugar físico. É um gesto interno, uma lembrança, um chamado. É o instante em que você decide parar de correr atrás e começa a sustentar a própria presença, sentado, em silêncio, respirando. Esse é o método mais simples e mais profundo de reconexão. Voltar para dentro, sentir o que está vivo, ouvir o que está ferido, honrar o que ainda pulsa, sem pressa, sem justificativa, sem precisar provar mais nada. Porque no fim das contas, você não precisa gritar para ser visto. Não precisa implorar para ser lembrado. Precisa apenas se enxergar com compaixão, com firmeza, com verdade. O valor que você tanto procura já habita você. Ele não depende da resposta do outro. Ele começa quando você para de se abandonar e escolhe com coragem ser inteiro. Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo continue tentando te convencer do contrário, você já é o que tenta provar. Tudo o que falta é acreditar e permanecer.